Olá, olá, bem-vindos de volta! Eu sou o Jorge Cavalcante, publicitário e marketing. Há mais de 12 anos no mercado trabalhando com grandes companhias, pequenas e médias empresas e, claro, trazendo para vocês aqui a série Por Conta Própria. E já estamos no nosso 11º episódio. Isso mesmo, são 11 episódios já trabalhando. E deixa eu me desculpar aqui com vocês, deixa eu falar um pouco. Ficaram 2 semanas sem novos episódios. 2 semanas nós pulamos, exatamente porque eu estava me recuperando do CNV e pegou em todo mundo, pegou em mim também, mas agora eu já estou bem, já estou recuperado e vamos para frente porque tem série para continuar, tem mais conteúdo para valer. Então, hoje nós vamos falar sobre tributação, regimes tributários. Vem comigo para minha tela e vamos começar a nossa série de hoje. Já aqui na minha tela marota, bonita, por conta própria, esta série é dividida em 3 partes e nós estamos ainda na parte 1, que é a parte das coisas. Para você que está chegando agora, caiu de paraquedas aqui neste episódio, pesquisou aí por tributação, regimes tributários, deixa eu te explicar. Aqui é uma série que sai toda sexta-feira neste canal, neste mesmo canal, sempre às 18 horas sai um episódio e você pode acompanhar desde o início da abertura de uma empresa. Todos os regimes, todas as etapas que você precisa fazer para abrir um negócio, desde a escolha do local, do nome, as tributações, o que você precisa mexer para trabalhar, para abrir uma empresa da forma correta. Então acompanha, se você ainda não viu todos os episódios, tá aí no card para você ver. Acompanha que vale muito a pena você fazer uma sequência, assistir uma sequência desses vídeos ou assistir o vídeo que melhor te chama a atenção com base no conteúdo e baseado também no momento que você está da sua empresa. A verdade é que essa série não é só para quem está abrindo um negócio, mas também serve para você que já tem um negócio aberto e quer colocar ele bem direitinho nos trilhos certos do crescimento. Então vamos lá, vamos começar porque nós estamos na primeira parte aqui da nossa série e a primeira parte ela é composta por 24 episódios e nós vamos começar hoje o episódio de número 11. Veja só o que já passamos aqui dos nossos episódios. Já passamos, devo montar um negócio próprio? Que negócio montar? Devo ter sócio? Planos de negócio? Primeiras providências? Contador? Bancos e créditos? Instalações, imóveis, móveis e equipamentos? Capital de giro? Controle de caixa e hoje nós vamos falar sobre tributos. E eu sempre falo, é algo que vocês vão encontrar em todos os meus vídeos, todas as minhas séries. Eu sempre falo, se você quer ser um empresário de sucesso, com crescimento consistente, faça tudo dentro da lei. Faça tudo pagando seus impostos. Afinal de contas, muitos pequenos empresários reclamam que o problema do Brasil é imposto. E negativo, não é esse o problema. O problema é a sua falta de dedicação no negócio. Porque o imposto não te quebra. O imposto é uma fração muito pequena. Inclusive em relação a outros países, o Brasil tem uma carga tributária empresarial até que baixa, considerada boa. Porque na verdade a grande carga tributária do Brasil está para o consumidor final e não para o empresário em si. Então presta atenção, paga teus impostos em dias e cresce a tua empresa sem ter medo do fisco, sem ter medo da receita. Vamos lá, vamos começar aqui para valer, porque nós vamos falar o seguinte, dizem essa frase bonita aí que tem no livro do Por Conta Própria, tá aqui o livro, lembrando que esta é uma série baseada neste livro e se você quiser comprar o livro, o link tá aí também, não é propaganda nem nada, é apenas baseada, geralmente eu trago mais conteúdos aqui a respeito de empresas além do que está no vídeo, mas o livro é um grande guia para esta série, para você acompanhar cada episódio. E diz aqui no livro exatamente isso. Dizem que há 2 certezas na vida, a morte e o pagamento dos impostos e tributos. Eu me arrisco a dizer que sim, meu amigo, porque se você não paga agora, uma hora ou outra alguém vai chegar para você pedindo para pagar. E não adianta você querer subornar a fiscalização, porque se você subornar a fiscalização, você vai pagar o suborno e depois ainda vai ter que pagar o tributo. Por isso que coloca a tua empresa nos trilhos, já começa certo. Sem medo do imposto. Afinal de contas, você vai pagar imposto só sobre aquilo que você está trabalhando. Você não vai pagar imposto além do que você está trabalhando. Essa é a realidade. Então vamos junto aqui, né, para entender melhor como que funcionam as coisas. Vamos falar de tributo. Basicamente, existem 3 tipos de regimes tributários para empresas no Brasil. Basicamente 3 porque na verdade existe um quarto que é muito bom para pequenos empreendedores. Vamos falar aqui sobre cada um deles para você entender melhor. O primeiro deles
é o Simples Nacional, também conhecido como Super Simples, né? Existe essa mudança de nome, que enfim, não sei se já pegou, se não pegou, mas esse é o nome, Simples Nacional ou Super Simples. E também o lucro presumido. E aí vem o lucro real, que é um outro tipo de tributação, e a grande cereja do bolo no Brasil, que é o MEI, o microempreendedor individual, que realmente tanto é bom para os empreendedores quanto é bom para o Estado, para o governo. Porque isso, eu vou explicar mais na frente. Espera aí que eu vou explicar o MEI. Espera aí, acompanha o vídeo todo que eu vou te explicar o MEI, porque que é só vantagens no mercado brasileiro. Vamos lá, você já sabe, eu não sou contador, eu inclusive consultei, falei com contadores, chamei alguns aqui, mas eles não queriam aparecer. Então tudo bem, eu estudei bastante e vou fazer um resumo aqui de cada um e por que você deve escolher um desses tributos aí para você. Lembrando que cada uma dessas tributações exige faturamentos, existe estudos. Então quem vai te ajudar melhor na escolha da tua tributação, obviamente, é o teu contador. Nós falamos de contador nos episódios anteriores. Deixa eu até recuperar aqui para você ver, ó. É no episódio número 6, tá aí o card para você ver. Sobre contador, escolha bem um contador que você vai estar bem guiado para escolher bem o seu regime tributário. Aí vamos falar do Simples Nacional ou Super Simples. Vamos ler comigo aqui, ó. Neste regime tributário, há duas grandes vantagens. Uma refere-se aos valores de alíquotas que são menores e a outra é que se refere à simplicidade da agenda tributária, facilitando o controle. Neste caso, enquadrando-se empresas com receita bruta de até 4,8 milhões anuais. Este regime apresenta alíquotas reduzidas, pois há uma união de 8 impostos em apenas um, né? São o PIS, o CONFINS, o IPI, o ICMS, o CSLL, o ISS e o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. E em alguns casos até o INSS patronal, né? Quando você tem o seu regime patronal dentro da empresa. Contudo, nem sempre este é o regime mais vantajoso, especialmente para empresas prestadoras de serviços, que escolhem a parte de contribuição do INSS e, por isso, as alíquotas variam de acordo com a folha de pagamento. Bem, aqui é um caso particular que quem vai te explicar melhor é um contador. Mas vamos lá entender o Simples Nacional como um todo. O que é o Simples Nacional? Empresas que faturam até 4,8 milhões por ano podem se enquadrar no Simples Nacional, porque a vantagem desse é a facilidade de organização das suas contas. Além do imposto ser reduzido de fato, porque você vai pagar menos imposto, já que o governo pegou os 8 principais impostos e colocou em apenas um chamado Super Simples. E aí você vai pagar esse único imposto e vai ficar tranquilo, não vai ter dor de cabeça com o fisco, porque você vai estar em dias com a sua empresa na fiscalização dos tributos, né? A única desvantagem que tem aqui é que se você tem uma equipe muito grande de funcionário, o INSS pode pesar, porque no caso, lembra que você pode entrar com o INSS patronal, que é o INSS do empresário, dentro do imposto Super Simples. Já o INSS dos funcionários entra na folha de pagamento e essa alíquota, dependendo da quantidade de funcionários que você tem, pode ser um pouco desvantajosa nesse caso. Mas se você trabalha com equipe mais reduzida, esse é o melhor cenário para pequenas e médias empresas. É o Simples Nacional. Não há outro. É a minha indicação, inclusive eu trabalho no Simples Nacional, é o melhor que tem para esse tipo de trabalho no Brasil hoje, para pequenas e médias empresas que têm equipe e que têm um faturamento que ultrapassa o MEI, né? Então, se o teu faturamento ultrapassa o faturamento mínimo do MEI, entra no Simples Nacional, que esse é a melhor escolha para a tua empresa. Pergunta ao teu contador se você se encaixa direitinho nisso aqui, se você não tem uma equipe muito grande para poder te atrapalhar ali no INSS. Se não, vai para frente que vale a pena, tá? Vale muito a pena. Vamos lá falar sobre lucro presumido. O lucro presumido é uma etapa após o Simples Nacional. Então, se tua empresa já tem um faturamento superior a 4,8 milhões de reais por ano, então você já entra automaticamente no lucro presumido. O lucro presumido, assim como no anterior, qualquer empresa pode se cadastrar. Contudo, se o faturamento anual do regime tributário não pode ser superior aos 78 milhões, neste caso os impostos de renda e CLS incidem sobre a alíquota definida pela Receita Federal. Vamos lá, vamos entender. Então, se tua empresa está no Simples Nacional, você escolheu a tributação Simples Nacional e você cresceu
muito, e hoje você já fatura acima de 4,8 milhões, você entra no lucro presumido. E o lucro presumido te permite faturar até 78 milhões. Bem, até um tempo atrás esses números eram menores, tá? Esses números são atualizados e estão de acordo com a data de hoje, da data de gravação desse vídeo, que é 11 de setembro de 2020. Por exemplo, até 2017, se não me engano, um pouco mais recente, esse valor do lucro presumido era até 48 milhões ou 42. Mas hoje ele é de 78 milhões de reais por ano de faturamento. Então você se enquadra nesse. Esse regime tributário, ele é muito parecido com o anterior em relação aos valores. A diferença é que você vai pagar cada imposto de forma separada e talvez alguns impostos sejam mais caros do que outros e o acumulado desses impostos talvez seja um pouco maior também quando você comparar com o Simples Nacional. Mas de qualquer forma, vai valer a pena você estar em dias aqui, porque significa que você já está com faturamento acima de 5 milhões de reais por ano, então o imposto não vai te incomodar. Garanto para você, não vai te incomodar. Melhor pagar agora do que pagar depois com juros e correções. Meu amigo, quando vem a facada da Receita depois, sai de baixo. Ou você paga ou você quebra. E se você pagar, você quebra. Então é melhor manter em dias desde o primeiro momento. Você nem vai sentir, você vai se acostumar com isso. E vamos lá para o lucro real. O lucro real, já tive empresa no lucro real, é muito complicado se você é uma pequena empresa e o teu contador errou e te colocou no lucro real. Acontece muito. O meu contador antigo colocou minha empresa no lucro real e eu quase morro de pagar imposto. Por quê? O imposto do lucro real é feito para grandes empresas. Então este regime é obrigatório para empresas de faturamento superior a 78 milhões de reais por ano. Empresas com atividades voltadas para o setor financeiro principalmente, né? Veja bem, atividades voltadas para o setor financeiro. Neste caso, as alíquotas são calculadas com base no lucro real, ou seja, receita menos despesas. Por esse motivo é preciso que a empresa seja muito organizada com as suas contas. Qual foi o erro que aconteceu comigo aqui? Eu sou uma empresa de serviços e geralmente o lucro de uma empresa de serviço ela é maior do que o lucro de uma empresa que vende produtos, por exemplo. Então a minha margem de lucro bruto é maior, meu lucro real é maior, porque eu vendo o meu conhecimento, eu vendo o meu horário, e isso me dá uma receita de margem de lucro maior. E na hora que isso caía no fisco, o imposto era calculado sobre a minha maior parcela, que era meu lucro. Cara, eu quase morro de pagar imposto aqui. Tive que fechar a empresa e abrir uma empresa nova para colocar isso nos eixos direitinho. Então cuidado com o seu contador para ele não te colocar nesse tipo de regime. Exceto, é óbvio, se você já for uma empresa voltada para o setor financeiro, por exemplo, mesmo que você não fature os 78 milhões de reais por ano, mesmo que o teu faturamento se enquadre no Simples Nacional ou se enquadre no lucro presumido, mas a tua empresa for uma fintech, por exemplo, de pagamentos, ela obrigatoriamente vai estar no lucro real. Ela não pode se enquadrar nos outros. Agora, se tua empresa é uma empresa de qualquer outro tipo de setor, de segmento, e ela se enquadra apenas no lucro real, ou seja, o teu faturamento ele já é superior a 78 milhões de reais, você vai ter que se enquadrar no lucro real, mas é óbvio que você vai ter que ter uma estrutura de organização das tuas contas muito bem feitas para entregar para o fisco o teu lucro real, para que o teu imposto seja cobrado por isso. E aí entra a ideia de que o imposto não vai te matar. Por que o imposto não vai te matar? Porque se você tiver enquadrado no regime tributário correto, nesse caso do lucro real, ele vai te cobrar o lucro, o imposto sobre o lucro. Ou seja, se você já ganhou dinheiro, e você vai pagar uma taxinha sobre aquilo que você ganhou. Você não vai pagar nada de operação, nada de nada. Tá vendo como é diferente? E tá vendo como realmente vale a pena você estar enquadrado no tributo correto? Se você se enquadrar aqui por algum erro do teu contador em um dos tributos errados, aí é o grande problema. Talvez, por falta de conhecimento, a maior parte dos empresários brasileiros estejam na tributação errada. E por isso eles têm tanto medo de pagar imposto, porque realmente o imposto fica desregulado. O imposto que ele vai pagar é maior do que ele deveria pagar. Então procura o teu contador e vê se você está no imposto correto, verifica o teu faturamento, declara teu faturamento completo, porque assim você vai se enquadrar no imposto correto e você vai pagar apenas o imposto a qual você compete pagar e não o imposto mais como eu paguei lá quando eu estava com lucro real. E isso foi uma miséria na vida. Paguei imposto que nem se acaba mais.
tive que fechar a empresa e abrir um novo CNPJ, né? Fechar a empresa não, fechar o CNPJ e abrir um novo CNPJ. Exatamente por conta desse erro que foi muito grande e eu tive que pagar muito imposto. Aí é o problema que mora em pagar imposto errado. Mas paguei todos eles. Mesmo que o erro tenha sido do contador, paguei todos os meus impostos e estou quitte com a Receita. Então, meu conselho é sempre pague seus impostos. E vamos falar da cereja do bolo. A cereja do bolo brasileira é a única, essa daqui, é óbvio que existe isso em outros países, não exatamente com esse nome, mas fala-se muito de jabuticabas brasileira, né? Geralmente quando se fala de jabuticabas brasileiras, no mundo de forma geral, são coisas ruins. Mas aqui há já uma jabuticaba brasileira muito boa, que é o MEI, o microempreendedor individual. Que o MEI, ele veio, na verdade, para colocar os pequenos, para colocar a economia informal nos eixos, eu diria assim. Então, quem é o MEI? Quem pode ser MEI? Qualquer pessoa que tenha uma atividade econômica no Brasil. O MEI, ele é indicado para feirantes, para pequenos artesãos, para pequenos profissionais autônomos, para pessoas que têm pequenos negócios, pequenos comércios, pequenas atividades de serviços. Então, o MEI coloca você, que é um pequeno empreendedor, que estava no mercado informal, no mercado formal. Qual a vantagem disso? Qual a vantagem de você ser MEI, sendo um empreendedor individual, que é um empreendedor de uma empresa de um homem só, né? Podemos dizer assim. Porque você vai ganhar a sua grana, você vai trabalhar de forma correta e não vai correr o risco de ter que pagar um imposto de renda da qual você não queria pagar, você estava fugindo. Porque, veja bem, se hoje você paga dentro do MEI um imposto simples de em torno de R$ 50 por mês sobre o seu faturamento, que pode ser de até R$ 81 mil por ano, e caso você não esteja no MEI e você faturar isso por ano, você vai pagar um imposto de renda altíssimo, de quase 27% do valor que você faturar. E cara, não adianta fugir. Hoje, todos os pontos que você faz compra no Brasil, eles são fiscalizados eletronicamente. Lembra da nota fiscal eletrônica? Quando você emite uma nota fiscal eletrônica, se essa nota fiscal eletrônica sair com o teu CPF, ou se você fizer uma compra no teu cartão de crédito, ou se você receber de alguma forma os valores que você está recebendo aqui, você colocar no banco, isso está atrelado diretamente ao teu CPF. Significa que no acumulado das contas você está devendo imposto de renda, se você não tiver aqui no microempreendedor individual. Porque o microempreendedor individual, ele já cobre todos os impostos. Ele já cobre tua previdência social, já cobre teu ICMS, já cobre teu ISS, que é de serviços, e já cobre tuas obrigações de impostos. E aí, com isso também, o teu imposto de renda é muito menor, porque você vai pagar um imposto de renda super reduzido. Então vamos lá, leia aqui comigo, ó. O MEI é uma opção a ser considerada. Enquadra-se neste modelo empresas com faturamento anual de até R$ 81 mil. E é o caso do empreendedor em questão que não possua sócios, ou seja, é a empresa de um homem só. E neste caso, a tributação é fixa no valor de R$ 53,25 para comércios, R$ 53,25 para indústrias, R$ 57,00 para prestação de serviços e R$ 58,00 no caso de empresas de comércio e de serviços, quando tem a mesma coisa junto. Neste caso, estão incluídas as obrigações como Previdência Social, ICMS e ISS. Veja bem, é um imposto super simplificado, super barato e que você paga isso fixo. Ou seja, não interessa se você faturou R$ 3 mil ou se você faturou R$ 80 mil. Você vai pagar R$ 53,00 por mês, R$ 58,25 na modalidade mais cara quando você faz comércio e serviço junto. Então vale muito a pena você estar em dia com o fisco. Essa é a vantagem. Porque imagina se você abre um negócio, não abre teu CNPJ, né? Nem que seja MEI, abre o teu CNPJ e coloca ele para pagar os impostos. Que se você não fizer isso, no dia que você for pego pela fiscalização da Receita Federal, você vai pagar 200 vezes mais do que você pagaria se você tivesse em ordem. Não adianta você pagar salsicha, pagar coxinha lá para o fiscal. Paga o imposto que você vai se dar muito melhor, tá bem? Então é isso, galera. Esse é um conhecimento simples e resumido, direto ao ponto e te explicando. Fala com o teu contador e vê em qual desses aqui você se enquadra melhor. Se você se enquadra no microempreendedor individual, vai para cima dele, paga R$ 50,00 de imposto por mês e fica livre de qualquer pepino com a Receita Federal. Se você tá lá já faturando acima de R$ 80 mil, R$ 100 mil por ano, por exemplo, já vai para o Simples Nacional,
Nela também já está incluído todos os impostos, você vai pagar uma alíquota pequenininha baseado no que você está faturando. Se for lá no lucro presumido, a mesma coisa. Se você já está faturando acima de 78 mil reais, milhões, né? Acima de 78 milhões de reais por ano, entra no lucro presumido, paga teus impostos, você só vai pagar também sobre o que você está faturando, você não vai pagar um centavo a mais sobre isso. Lucro real, mesma coisa, também não vai te quebrar, porque você só vai pagar sobre o lucro real que você está declarando. Ou seja, não tem imposto que vai te cobrar mais do que você está ganhando. É ilusão do empresário que fala que paga mais do que ganha. Mentira, é mentira, inclusive. Mentiroso você que diz que paga mais do que ganha. Ah, que se eu começar a pagar imposto, eu não vou conseguir mais pagar minhas contas. Mentiroso. O imposto é barato sim no Brasil. O imposto para a empresa é barato. Você não paga porque você não quer, porque você está sonegando. E sonegar é crime. Então paga seus impostos e seja feliz com o fisco e com a sua empresa. Afinal de contas, se você estiver totalmente em dias com suas obrigações tributárias, você tem espaço para crescer, você vai poder abrir filiais, você vai poder aumentar o seu faturamento, você vai ser um homem livre que vai bater no peito e vai dizer assim, eu estou em dia com o fisco e por isso minha empresa é grande. É isso, meus amigos, fiquem atentos sempre que todas as sextas-feiras tem um episódio novo aqui do Por Conta Própria e, claro, toda semana tem vídeos novos aí ao longo da semana, geralmente dia de quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal também, para você tomar mais conhecimentos, goles de conhecimentos para você melhorar os seus negócios e a sua empresa. Vamos marcar aqui como concluído e está concluído e muito obrigado, cuide bem do seu negócio e até o próximo vídeo.